Olá, meus queridos amigos e irmãos. Olha só, aqui está a palavra de Deus. Quero compartilhar uns versos com os irmãos. Irmãos, eu peço que enviem esse vídeo para aqueles irmãos que precisam ouvir essa mensagem. E desde já eu peço, irmãos, que colaborem com esse assunto. Se tiver mais versículos sobre esse assunto, envie aí nos comentários, né? Para a gente estar aprendendo mais sobre esse assunto, porque nós precisamos aprender a adorar verdadeiramente, porque Deus disse que o povo dele, seus filhos, né, iriam adorá-lo em espírito e em verdade. A palavra de Deus, ela não mente. Deus não é homem para mentir. E, irmãos, eu quero falar hoje sobre um assunto importante na questão da adoração. Eu vou falar aqui sobre 3 tipos de adoração. Às vezes nós podemos até pensar que só são 2, mas são 3 tipos de adoração. Adoração através da música. Eu vou falar aqui sobre a música. Esses 3 pontos aqui é sobre a música. Irmãos, não é para criticar músicos, mas nós precisamos entender que Deus é um Deus de ordem. É um Deus que quer ser adorado. Irmãos, precisamos adorar a Deus da maneira correta. Então temos aqui a palavra de Deus para nós aprendermos um pouco sobre adoração. Um pouco porque esse assunto é extenso e preciso de que ajudem também nessa questão. Eu não sou, irmãos, um teólogo, eu não sou um pastor, eu não sou um influencer, uma pessoa de influência que tem muitos seguidores. Eu sou um mensageiro de Deus. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Deserto significa um lugar escasso, sem muita gente. Então, irmãos, aqui estou eu clamando. Nós precisamos ser igual João Batista, endireitar o caminho, endireitar as veredas para a volta de Jesus. Preparar o mundo para a volta de Jesus. Nós precisamos hoje ser João Batista no plural. Aí fica complicado a gente falar, né? João Batistas. Nós precisamos ser João Batistas. Irmãos, para começar, eu vou abrir aqui a palavra do Senhor em Mateus 10. Mateus 10, no versinho 4. Irmãos, Mateus 4, versos 10. Né? Eu marquei errado aqui, eu troquei aqui. Então vamos lá, Mateus 4, versos 10. Vai nos dizer o seguinte: Então lhe ordenou Jesus: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha só, irmãos. O que damos para entender aqui? Satanás, ele queria ser o quê? Adorado. E ele tentou o próprio Jesus a adorar. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus diz que só a Deus devemos dar culto. Só que o nosso culto, irmãos, tem que ser um culto racional. Um culto onde nós sabemos quem está aceitando essa adoração, para quem essa adoração está sendo feita. E sabemos, irmãos, que Deus é quem tem que ser adorado. A palavra de Deus diz que é comais, que bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para o quê? Para a honra e glória do nome de Deus. Para glorificar o nome de Deus. Façamos para glorificar o nome de Deus. Será que Deus está sendo glorificado, irmãos, na maneira como nós cantamos? Na maneira como nós nos apresentamos no púlpito para cantar, para louvar a Deus? Na música, na escolha do hino, na letra do hino? Será que está exaltando a Deus?
na melodia, no ritmo do hino? Será que está exaltando a Deus? Está glorificando a Deus? Nós temos cantado, adorado a Deus de forma que Deus aceita ou que Deus tem rejeitado? Irmãos, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mas saibamos aqui que Satanás ele também quer ser adorado. E através da música também Satanás quer ser adorado. Vamos entender um pouquinho. Nós vamos ali para o Cântico de Moisés. Lá em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Vou voltar aqui rapidinho. Êxodo 15, meus irmãos. Olha só, será que da forma como nós estamos adorando a Deus está sendo aceitável a Deus? Ou só na nossa imaginação? Vamos aprender aqui um pouquinho. Cântico de Moisés. Irmãos, eu quero destacar aqui os 3 pontos aqui. 3 tipos de adoração. Adoração que é feita através do louvor, mas que vai para nós. Nós somos exaltados. É uma adoração carnal. Uma adoração carnal. E tem a adoração espiritual. Aquela que vai para Deus. Aquela que vai para Deus. E aquela que vai para Satanás, porque Satanás também é espírito. A Bíblia declara isso, que Satanás é espírito. Ali, quando Jesus fala, num dos milagres que Jesus faz ali, tem um jovem gadareno, ele vivia no cemitério, aprisionado com correntes, e a Bíblia declara ali que Satanás ali ele não pode ser acorrentado. Ele tinha demônios, então aqueles demônios arrancavam aquelas cadeias. Satanás, a Bíblia declara que Satanás é espírito e não pode ser acorrentado. Então vamos lá. Para qual espírito nós estamos? Deus, ele também, a Bíblia declara que Deus é espírito e que seus filhos também precisam adorar em espírito e em verdade. Irmãos, será que para qual espírito nós estamos levando a nossa adoração, nosso cântico, nosso louvor? Vamos aprender um pouquinho aqui. O Cântico de Moisés, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, naquela passagem miraculosa ali, o povo de Deus sendo livrado dos seus inimigos, e eles atravessaram, e quando chegaram do outro lado, diz, então entoou Moisés e os filhos de Israel, este cântico ao Senhor, e disseram, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olha só. E eles começaram a exaltar a Deus. Olha, o louvor que é para Deus. Ele exalta o Senhor Deus. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele foi por salvação. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Olha que mensagem linda nesse louvor. O louvor, ele tem que ser o quê? Exaltando a Deus. Então, irmãos, e outra coisa aqui, o hino, o cântico espiritual, não veio de Moisés, não foi Moisés quem compôs aquele hino, mas todo Israel. Moisés, a Bíblia fala que Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico. Moisés não foi quem compôs e saiu ali pegando um papelzinho e dando. Não, irmãos, um cântico espiritual. A experiência que eles tiveram com Deus, e todos cantaram como uma só voz. Irmãos, que coisa maravilhosa é o poder de Deus. Isso é um cântico espiritual. Recebido de Deus, inspirado por Deus. Olha só, o cântico tem que ser inspirado por Deus e não inspirado por homens. Ou você pega ali uma letra mundana e transforma a letra para Jesus e o ritmo fica aquele ritmo mundano. Isso é carnal e não espiritual. O hino, o cântico espiritual, Deus vai lhe dar, meu irmão. Você que é cantor, você que é músico, que é adorador verdadeiro de Deus, aprenda a adorar a Deus de verdade, meu irmão.
não faça plágios, não pegue música mundana que exalta Satanás e agora transforme essa letra para Deus, não, porque o ritmo vai adorar Satanás. O ritmo vai levar o ouvinte, o adorador, a Satanás e não a Deus. Aprendamos isso. Olha só. E todos aprenderam de uma só vez. O cântico espiritual. O cântico que exalta a Deus. Irmãos, mas e o cântico carnal? O cântico carnal, vamos lá. Irmãos, talvez você diga, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Miriam era uma pessoa ciumenta e invejosa. A profetisa Miriam era uma pessoa ciumenta e invejosa. Nós vamos ver isso quando ela recebe ali aquela lepra, porque ela tinha inveja, ciúme da mulher de Moisés e criou confusão no meio do povo de Deus. Verdade ou mentira? A verdade seja dita. Então vamos lá. Aqui no verso 20 nós temos ali a antífona de Miriam. Agora aqui a Bíblia está dizendo que não é o cântico de Miriam e dos filhos de Israel, mas de Miriam. Antífona de Miriam. Olha só. E das mulheres, já houve separação aqui. Separaram as mulheres dos homens, já houve separação. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tambores e com danças, irmão. E ela fazia o quê? E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Plágio. Nós vemos aqui na Bíblia plágio. Ela está repetindo palavras do cântico de Moisés. Só que aqui, irmãos, quando nós vamos para o cântico de Moisés e o povo de Israel, que é um cântico espiritual, um cântico inspirado por Deus, nós vemos que não houve aqui nenhum instrumento musical sendo tocado. Sabe por quê? Porque Moisés era o instrumento de Deus que estava tocando. O povo de Israel era o instrumento de Deus que estava tocando, ressoando a música de Deus, a adoração ao Senhor. Tem sido eu e você um instrumento de Deus para louvar e adorar ao Senhor? Ou precisamos de instrumentos desafinados, sem acordes, para cantarmos hinos ao Senhor? Irmãos, não estou dizendo que não devemos usar instrumentos musicais, não é isso, mas temos que tomar muito cuidado com os instrumentos que nós tocamos. Nós vamos aprender um pouquinho sobre música, sobre esses instrumentos que Miriam aqui tocou. Os tambores, né? Pegou os tambores ali, saiu tocando, os tambores fizeram o quê? Com que as mulheres dançassem. Olha só o que é que o tambor faz. Irmãos, o cântico espiritual, ele eleva o meu e o seu espírito a Deus. Ele nos eleva para perto de Deus. O cântico carnal, que é um cântico com tambores, esses instrumentos, irmãos, faz você se balançar todinho. E houve o que ali em Israel? O povo dançou. A primeira vez aqui que nós vemos o povo louvando e dançando. Eles estavam entoando e dançando, mas eles não estavam louvando, adorando verdadeiramente. Ali foi uma euforia que aconteceu no meio do povo de Deus, e já houve separação. Os homens de um lado, mulheres, né? Os homens ali, as mulheres eram quem faziam o seu culto separado. Olha só, houve separação no meio do povo de Deus. Vamos seguindo aqui. Esse é um cântico carnal, onde tocam-se os instrumentos, e esses instrumentos vai fazer com que você se balance todinho, você dance, e depois diga que é para o Senhor. Você não está dançando para o Senhor coisa nenhuma. Não é o Espírito Santo que está fazendo essa obra em você, é a carne, é o desejo da carne. Porque é que muita gente não gosta de ouvir músicas silenciosas, músicas calmas, espirituais, cânticos espirituais de verdade. É porque gosta de ouvir música que embale. Irmãos, temos que tomar cuidado com isso. O nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus tem que ser verdadeira. Tomemos cuidado com isso. Não levamos na presença do Senhor fogo estranho. Tomemos cuidado com isso. Vamos continuar aqui. Nós vamos agora para ver aqui um canto quando os israelitas, eles exaltaram a Satanás. Observem o que estava no meio. Aqui nós vimos aqui os tambores e danças. Agora vamos ver no cântico em que Deus aceitou, esse cântico Deus aceitou, o cântico de Moisés.
foi inspirado por Deus, exaltou a Deus, todos cantaram, sem repetições ali, irmãos. Agora, nós vamos ver aqui, sem instrumentos, estava ali o povo de Deus adorando a Deus sem instrumentos. Agora nós vamos ver aqui, nós já vimos Miriam com sua inveja toda ali, fazendo seu plágio ali do louvor de Moisés e de Israel, e com seus tambores e danças saíram dançando. Irmãos, cada vez que nós vamos para a palavra de Deus, onde o povo dançou ali, sempre tem problemas. Sempre tem problemas. Davi dançou. Está escrito que Davi dançou, mas teve problema com a Mical, esposa dele. Noé, ele se alegrou na presença de Deus e teve problema com ele e o seu filho Cã. Nós vamos ver sem problemas. E nós vamos ver um problema aqui também com Miriam. Sabe o que aconteceu? Olha só, Deus libertou aquele povo, o povo cantou em adoração, em gratidão a Deus. E o que aconteceu mais na frente? As mulheres começaram ali a fazer suas danças. E o que foi que aconteceu mais na frente? Chegaram onde? Às águas de Mara. As águas de Mara, elas se tornaram amargas, né? Eram águas amargas. Olha só, um problema à frente. O povo de Deus resolveu um grande problema para o povo dele. E adoraram em espírito e em verdade, sem instrumento nenhum, sem dança nenhuma. E aí houve aquela inveja, aquele ciúme, inveja mesmo. As mulheres começaram a tocar os seus tambores e a dançarem. E o que aconteceu? Por que Moisés não dançou também? A Bíblia não declara, não fala que Moisés, porque foram as mulheres que dançaram ali. E à frente vinha o quê? Um grande problema. As águas de Mara eram águas amargas. Então vamos aqui lá para Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, irmãos. Nós vamos encontrar aqui a adoração a quem? A Satanás. Olha só, Moisés ele subiu ao monte para orar com Deus, o povo ficou embaixo e o povo deixou de seguir a Deus, não suportou esperar e fizeram um bezerro de ouro para eles e começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Quando eles fizeram o bezerro de ouro, no versinho 5 vai dizer assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. E aqui o Senhor está com S maiúsculo, então o Senhor verdadeiro. Amanhã será festa ao Senhor. Provavelmente o amanhã era um dia de sábado. Era festa ao Senhor. E Moisés estava no monte ali. E no dia seguinte eles madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Irmãos, olha só, o povo estava oferecendo um culto irracional. Que culto é esse onde você vai adorar a Deus e sentou para comer, beber e se levantou para se divertir? Esse divertir aqui nós entendemos como o quê? Música, dança. Foram se divertir. Um culto irracional. Dia de sábado. Eu acredito, irmãos, que aqui era um dia de sábado. Esse dia, né? Será festa ao Senhor. E o povo acostumava no dia de sábado fazer o quê? Estarem unidos, fazendo festa para Deus. Celebrando o sábado do Senhor. E aconteceu aqui que o povo ali ficou com a mente que não sabia o que fazer por causa dos seus ídolos, dos ídolos. Irmãos, o povo levantou para se divertir. Olha só, dia de sábado você vai se sentar para comer, beber e se levantar para se divertir. Sábado é dia de cultuar ao Deus Altíssimo, é o dia de celebrar a criação de Deus. É um dia de descanso, um dia santo, separado para adorar, para glorificar, para louvar o nome do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Mas eles sentaram para comer, beber e se levantaram para se divertir. Culto irracional, irmãos. E aí a gente vê o que é que acontece. Vamos aqui para o versinho 17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, o povo estava gritando, olha o que estava acontecendo ali.
gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Alarido dos que cantam. Josué não reconheceu aquela gritaria toda como adoração a Deus, como louvores sendo entoado para Deus. Ele ouviu aquilo e disse: é a guerra no arraial, no meio do povo de Deus. E Moisés disse: não, Senhor, eu ouço é cântico, eles estão cantando, mas não é cântico para Deus, irmãos. E o que era mais que aconteceu, irmãos? Olha só, versinho 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Olha o que é que lá no meio do povo? Danças. Provavelmente tinham seus tambores ali sendo tocados. E as danças no meio do povo de Deus. Problemas, irmãos. Cada vez que nós vemos dança no meio do povo de Deus, é problema. Em cada verso que a gente vê dança no meio do povo de Deus, é problema, é confusão, meus irmãos. Será que Deus pede esse tipo de adoração, irmãos? Com danças no meio do povo de Deus, irmãos? Deus não pede isso, coisa nenhuma. Tira isso da sua mente, da sua cabeça. Observe na palavra de Deus. Irmãos, se você tiver um verso aí na Bíblia onde o povo de Deus dançou e não houve problema, me mostre. Porque até aqui, onde eu tenho lido, onde houve dança no meio do povo de Deus, sempre teve problemas. Vamos lá? Então, deixa eu ver aqui. E então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. Olha só, Moisés ficou irado, ele tinha recebido as tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Os 10 mandamentos de Deus são eternos, escritos pelo próprio Deus, são mandamentos eternos. A única parte na palavra de Deus, na Bíblia, a Bíblia foi inspirada escrita por homens inspirados por Deus, mas a única parte que foi escrita pelo dedo de Deus foi os 10 mandamentos. Isso significa eterno. Nunca passa, nunca muda, nunca se anula, nunca muda. E estão querendo mudar, infelizmente. Você que está querendo mudar, você mudou de lado. Você não pertence a Deus, coisa nenhuma. Você não exalta o Deus verdadeiro. Você está exaltando um outro Senhor que quer usurpar o trono de Deus. Cuidado com isso, meus irmãos. Aceitemos o que está escrito na palavra de Deus. Os 10 mandamentos são eternos. Deus já escreveu com o próprio dedo dele para que ninguém, para que ser humano nenhum, para que homem nenhum mude a lei de Deus. Porque nenhum I, nenhum J dessa lei passará. Você vai passar. Você vai passar. Porque você quer mudar a lei de Deus. Você vai passar, mas a lei de Deus permanecerá. Porque a palavra de Deus nunca passa. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então vamos lá. Já viu os problemas aqui? Vamos continuar. Nós vamos aqui agora para Êxodo. Nós já lemos aqui. Irmãos, eu não vou me prolongar nesse vídeo. Eu quero dizer o seguinte. Irmãos, no livro de Apocalipse, fala sobre o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Que o povo de Deus irão cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Os salvos, os filhos de Deus salvos, vão cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Irmãos, por que não está escrito que o povo de Deus vai cantar o cântico de Miriam, a antífona de Miriam? O que Miriam compôs? Porque não foi do agrado de Deus. Só para nós pensarmos, irmãos. Isso é só para nós pensarmos. No cântico de Moisés não houve instrumentos sendo tocados, porque Moisés era o instrumento. O povo de Deus era o instrumento que estava sendo usado para louvar e adorar o nome de Deus. Nós devemos pensar, meus irmãos. Será que os louvores que nós cantamos estão agradando a Deus, agradando a nós mesmos, nos exaltando, nos elevando, ou está agradando a Satanás? Porque, irmãos, se o louvor
Olha só, o cântico verdadeiro, que adora a Deus em espírito e verdade, ele exalta a Deus. Mas se o louvor está exaltando a nós, logo ele já serve para exaltar a Satanás. Hein? Porque nós somos criaturas de Deus. E não podemos tomar o lugar de Deus. Não devemos ser adorados, não devemos ser glorificados pelos outros ou por nós mesmos, exaltados. Irmãos, temos que louvar cânticos espirituais, como diz o salmista. Cânticos espirituais. E temos que ser sóbrios. O nosso louvor, a nossa adoração, ela tem que ser racional. Nós temos que saber para quem está sendo feito aquele louvor, a nossa adoração, para quem está indo. Será que está subindo para o trono de Deus? Será que está exaltando a nós mesmos? Exaltando ao inimigo de Deus, aquele que quer tomar o trono de Deus, aquele que quer ser adorado? Que tipo de adoração nós estamos oferecendo a Deus? Temos que parar e pensar, sabe? Porque esse assunto é importante. Porque hoje se discute muito sobre música no meio do povo de Deus. Sabe, tem aqueles que vêm com seus ritmos, seus estilos mundanos e quer que Deus aceite como adoração. O problema, meu irmão, o problema, meus irmãos, o problema, minhas irmãs, é que você que canta, você que toca, você tem o seu ritmo e você não quer abandonar o seu ritmo, porque você trouxe esse ritmo do mundo. Você converteu a letra, mas você não converteu o ritmo. Você, na verdade, não é um convertido no Senhor. Você converteu a letra, mas você veio com seu ritmo mundano. Você que já foi cantor lá fora, você que já foi músico lá fora. E aí traz o seu ritmo para dentro da obra de Deus, para o meio do arraial do povo de Deus. Só observe e veja se isso está de fato adorando a Deus, se Deus está sendo glorificado através disso. Irmãos, eu gosto de Deus é um Deus soberano. É um Deus diferente. Deus, ele quer um povo diferente. Como é que Deus não iria querer um louvor, uma adoração diferente? Se a palavra de Deus diz que me adorarão em espírito e em verdade, já está dizendo que tem aqueles que adoram não espírito, nem de espírito e nem por verdade. Tem aqueles que Deus fala que me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Abre a boca para me louvar, mas o coração está longe de mim. O louvor que está sendo oferecido não é aceitável a Deus. Está sendo mais elevado o ego dele, o ego do cantor. Muitas das vezes o cantor está ali cantando, o músico está tocando e está sendo aplaudido. Mas Deus não está sendo glorificado. Nós temos que parar e analisar. Por que é que está havendo confusão no meio do povo de Deus em relação à música? Quem está levando essa confusão? Quem é que está levando essa confusão? São os músicos, são os cantores que se autodenominam cantores levitas do Senhor. Estão levando confusão para o meio do povo de Deus. Devemos estudar mais a palavra do Senhor. A palavra de Deus não nos deixa às escuras, não nos deixa na treva em relação à música. A música que agrada a Deus. Um Deus santo, um Deus puro. Não ia querer uma música santa, uma música pura, que exaltasse somente a Ele, uma música que santificasse o nome de Deus, uma música que glorificasse o nome de Deus. Irmãos, há músicas por aí que é para exaltar a criatura. É fato. Irmãos, tem uma música por aí que andam cantando e falando, olha, você vai estar entre a plateia, né? Os seus inimigos vão estar entre a plateia, aplaudindo você, você vai estar no palco. Você vai estar sendo adorado. Se a música exalta você, ela não serve para adorar a Deus. É música satânica, é música que adora a Satanás. Onde o ser humano está sendo exaltado. Olha, você
o seu inimigo vai estar ali entre a plateia e você no palco. Eles vão estar exaltando, adorando você. Olha só. Irmãos, temos que tomar cuidado com isso. A música também, irmãos. Irmãos, me veio uma na mente agora, mas eu vou falar essa depois. Irmãos, tem uma música que eu me batizei. Eu pedi para cantar essa música, para tocar essa música no dia do meu batismo, no dia que eu desci as águas, no dia que eu decidi morrer para esse mundo. E aí eu pedi, irmãos, para cantar uma música que dizia assim, deixa eu ver aqui se eu me lembro, irmãos. Eu vou ver se eu lembro aqui um pedaço onde está justamente o erro. És Deus de perto e não de longe. Meus irmãos, isso é mentira também. Lá em Ezequiel, a palavra de Deus vai dizer, Deus mesmo diz, acaso sou eu Deus de perto e não também de longe? Olha só, irmãos, a palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa luz, é quem tem que nos guiar. Então está dizendo o quê? És Deus de perto e não de longe. Que tipo de música é essa? É um louvor mentiroso. É um louvor mentiroso, está disfarçando da palavra de Deus. Está levando você para acreditar que Deus é um Deus de perto e não de longe. Mas Deus diz, acaso sou eu Deus de perto e também não de longe? Deus está dizendo, afirmando que Ele é Deus de perto e Deus de longe. O louvor é lindo. É lindo. Eu cantava, eu sabia de cor. Hoje já nem lembro tanto. Mas por quê? Porque nós temos que apagar da nossa mente esse tipo de lixo. Porque adora a Satanás e não a Deus. Temos que adorar em espírito e em verdade. O louvor está sendo mentiroso e não verdadeiro. Irmãos, vocês vão se chocar agora com um hino que tem sido cantado por aí. E me veio à mente, eu medito sobre esse hino. Eu tenho meditado sobre esse hino. Irmãos, é um hino que eu já cantei também, junto com outros irmãos na igreja, onde diz, faça do vento a sua força. Ô, meus irmãos, pela misericórdia de Jesus, se você tem cantado, se você tem tocado esse hino, para com isso. Não louve esse tipo de lixo, porque é exaltação a Satanás, adoração a Satanás. Faça do vento a sua força. Que tipo de mensagem é essa? Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. É através de Jesus que nós conseguimos realizar alguma coisa. A palavra de Deus diz, tu és o meu Deus, a minha rocha, a minha força. Deus é a minha força. Faça de Deus a tua força, meu irmão. Parem, irmãos, vamos analisar cada letra de hino que nós cantamos. Vamos analisar cada melodia, não só a letra, porque a melodia vai te embalar e fazer com que a sua mente fique elevada por aí aos ventos, sendo levada pelo vento. E não medite, e não deixe com que você medite na palavra de Deus. Cuidado com esses ritmos mudando, com esse estilo mundano, que vai fazer você dançar, que vai fazer você chorar, lamentar, mas não vai fazer você se arrepender dos seus pecados. Tem muita música que faz você chorar. Você vai lembrar do passado. Você vai lembrar de parente seu que já morreu. Mas você não vai se lembrar de Deus. Você não vai se lembrar de Jesus, do sangue do Cordeiro sendo derramado naquela cruz por mim e por você. Você não vai se lembrar. Cuidado com essas músicas carnais, que tocam no seu coração, mas não tocam o seu espírito. Não faz você mudar de vida. Não faz você se arrepender do seu pecado. Não faz você lembrar que cometeu pecado e precisa de perdão. Porque todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Nós precisamos ser perdoados todos os dias, meus irmãos. Então eis a mensagem para você hoje. Essa mensagem veio para mim. E eu preciso permanecer firme com essa mensagem. Eu preciso aprender através dessa mensagem. Eu preciso me despertar cada vez mais para que o meu louvor, a minha adoração não seja dada a mim, sendo direcionada a Satanás. O único ser que deve ser adorado é o nosso Senhor, é o nosso Deus eterno, o nosso Criador. Devemos louvar o nome do Senhor e não louvar nós
Cuidado com esse tipo de louvor, de música. Isso não é louvor coisa nenhuma. É música, oferenda a Satanás. Essas oferendas a Satanás que levam você para pensar nos seus problemas, pensar naquilo que você poderia ter feito e não fez, mas não faz com que você se arrependa dos seus pecados, não faz com que você mude a rota da sua vida e busque ser uma nova pessoa, busque seguir um novo caminho diferente daquele caminho cheio de pecado. Irmãos, há pessoas por aí que vivem com músicas gospel na mente, cantando, mas vive fumando, mas vive bebendo, mas vive traindo suas esposas, vive roubando, mentindo, enganando. Esse tipo de louvor não tem sido adorado, não tem sido aceitável a Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Cuidado com essas oferendas a Satanás. Muitas dessas oferendas têm entrado no nosso lar, na nossa casa, na nossa mente, têm entrado na nossa igreja, meus irmãos. Oferendas a Satanás não são louvores a Deus. Temos que tomar bastante cuidado. Vai ter mais, irmãos. Vai ter mais conteúdo, porque o conteúdo, a música, tem muita coisa a nós aprendermos. E eu também preciso aprender aqui. Essa mensagem veio de Deus para mim, para levar o meu próximo. Eu sou apenas um João Batista no deserto, clamando. Irmãos, eu quero ser um João Batista. Eu não quero ser um usurpador de discípulos, não. Eu quero ser igual a João Batista. Maria, também, sabe o que Maria disse? Faça o que Jesus mandar. Faça tudo o que ele mandar. Maria não diz façam apenas isso que ele vai mandar hoje, mas ela diz façam tudo o que ele mandar. Existem muitos devotos de Maria. Existem muitos seguidores de Maria. Nós não devemos seguir Maria. Nós devemos ser seguidores de Jesus. Os discípulos que seguiam João Batista. João Batista disse o quê? A esse segue. A esse segue. Ou seja, sigam a ele. E os discípulos de João Batista deixaram de seguir João Batista, que veio preparar o caminho para a vinda de Jesus. Olha só, João Batista veio preparar o caminho para Jesus. Maria também preparou o caminho com o seu ventre para o Messias, para Deus chegar a esse mundo. E ela disse também, uma mulher santa de Deus, Maria, mulher santa de Deus. Eu não vou blasfemar contra Maria, falar contra Maria. Não, Maria foi uma mulher santa de Deus. Eu só não posso dizer que temos que adorar Maria, que temos que louvar Maria. Não. Só Deus é quem tem que ser adorado. Só Deus é quem tem que ser exaltado, louvado, seja o nome do Senhor e não de Maria. Mas Maria é uma mulher santa e eu acredito que ela está salva. Ela está salva, ela descansa no pó, eu acredito nisso. Ela descansa no pó, mas vai receber o galardão dela, que é a vida eterna, ela vai receber. João Batista descansa no pó e vai receber o galardão dele, que é a vida eterna. E nós precisamos descansar no Senhor. Descansar em quem? No Senhor. Não em nós mesmos. Não no nosso próximo. Não levantar ídolos para nós cuidar. Nós também temos levantado ídolos. Há muitos cantores famosos no nosso meio, onde nós temos aplaudido, gritado, assoviado para essas pessoas. Irmãos, tomemos cuidado com isso. Só Deus deve ser exaltado, louvado seja o nome do Senhor, e não de cantor fulano, ciclano, beltrano, que louva ele. Ele apenas está fazendo o papel dele de louvar. Será que a adoração dele, o louvor dele está sendo verdadeiro? É com ele, Deus. Agora nós temos que analisar nós e fazer a nossa parte. Sigamos o que diz a Bíblia. Não sigamos o que o mundo está seguindo. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Amém.